A cultura informa, opinião. Professor, ele já comandou as quartas Ciretran, também a JUSEP, já foi candidato a prefeito em Caruaru. Vice-prefeito também, né? Exatamente. Nosso amigo Rafier Delon. Boa tarde, Rafier. Boa tarde, Dido. Boa tarde, André. Todos os ouvintes da Rádio Cultura. Sextou, André e Dido. Boa tarde, Rafier. Sextou com que notícias da política em Caruaru, em Pernambuco e no Brasil, Rafier? Veja só, André. Hoje a gente tem que fazer uma análise de tudo o que vem acontecendo durante a semana no que diz respeito à política local, estadual e nacional. Vamos começar pela questão local. Você é um cara que conhece bem a política a nível mundial, André, e você sabe que toda a origem dos poderes teve um pensador. O pensador Montesquieu, um grande francês, um grande escritor, um grande filósofo, discutiu a importância da separação dos poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. E você observa que inúmeras constituições federais por mundo afora copiaram esse pensamento, esse raciocínio. O Brasil não foi diferente. Na nossa Constituição, promulgada lá em 1988, foi muito claro em relação à separação dos poderes, porém, entretanto, todavia, a importância também da harmonização desses poderes. O que é harmonização, André e Dido? É o diálogo respeituoso, é a responsabilidade de saber que cada poder tem o seu papel, tem a sua importância, e respeitando também quem faz parte, quem são os componentes desses poderes. Porque eu fiz esse prefácio filosófico, histórico, mundial, da origem do DNA dos poderes, porque a gente não pode deixar de mão o que vem acontecendo em relação à distância, e olhe que no aspecto geográfico é muito perto, do Palácio Jaime Nejaim, da casa de José Carlos Florencio, ou seja, da nossa Câmara Municipal e também do Poder Executivo. Eu comentei certa vez, Didi André, que se você pegar os outros 183 municípios do estado pernambucano, você vai observar que toda Câmara Municipal tem sua representação governista e sua representação oposicionista, diferente de Caruaru. A prefeita entra aí para o seu segundo ano de mandato sem ter uma representação oficial que defenda com unhas, dente, conteúdo e propriedade o governo municipal. Só a partir desta informação já mostra o desdém que o Poder Executivo hoje comprova e mostra e corrobora junto ao Poder Legislativo. Nessa mesma pegada, a gente observa que dentro dos organogramas, dentro das estruturas municipais de poder, sempre tem aquela figura, ou aquela pasta, ou aquele departamento que é responsável por fazer esse elo entre o Legislativo e entre o Executivo. É importante ressaltar, Didi André, que os 23 vereadores e as vereadoras também foram eleitos, obviamente, com a legitimidade popular. Então, quem está lá dentro da casa representa legitimamente a população de Caruaru. É claro que algumas pessoas pensam diferente, mas as urnas responderam isso. Então, com números, com matemática, não se discute. E você observa que nesse contexto também não tem aquela figura política, aquela figura de confiança ou do núcleo duro do Poder Executivo que faça esse elo de relacionamento, de aproximação entre um poder e outro. E, obviamente, isso é reflexo em quê? Nas pautas que estão envolvidos o contexto da questão de Caruaru. Vamos citar algumas delas, como, por exemplo, a situação dos professores, que tem sido uma celeuma enorme. Até então, você não vê nenhum posicionamento concreto oficial do Poder Executivo. O secretário da Educação, mais uma vez, permanece sumido, né? Eu acredito que até pode se colocar, André e Dido, alguma divulgação que procura-se o secretário da Educação da Prefeitura de Caruaru. É perna de cobra, viu? Você não vê, você não observa nenhum posicionamento, você não escuta sequer uma argumentação dizendo os conteúdos os quais a gente está esperando, que envolve uma categoria considerável, um número considerável de professores da rede pública municipal, somados aí a questão efetiva e a questão dos contratados, algo em torno de 3 mil profissionais. Então, a gente está falando dos formadores de opinião da educação básica do município, Didi André. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. E, obviamente, a prefeitura observando que não iria aprovar esse contexto,
retirou de pauta para não passar uma vergonha. Quiçá, imagine para conosco, véspera de uma possível definição em relação a uma pré-candidatura ao governo do Estado, a prefeita do município não tem sequer a capacidade política de conseguir defender um projeto de educação junto ao poder legislativo da sua cidade. Realmente não iria pegar bem. Em contrapartida, você observa que os personagens protagonistas da oposição, a lá Jaboatão dos Guararapes e a lá Petrolina, já definiram muito bem seus percentuais em relação ao aumento da rede pública municipal no seu corpo docente. Jaboatão com 36% e a Prefeitura de Petrolina também com algo em torno de 32%, 33% no seu percentual, o que é o contexto enorme, né, em relação a isso. Quando você observa a questão do outro projeto, né, que é a temática também que está nesse contexto, é a situação da reforma administrativa do Poder Executivo Municipal. Você observa que temos a figura do ponta de lança, né, a figura do porta-voz da Prefeitura, que é o procurador do município, onde ele discute e reverbera que não é possível ter a situação do aumento em relação aos professores, porém, quando você observa nessa reforma administrativa, você tem a criação aí de quase 150 novos cargos, que a gente pode ser bem claro e dizer que são cabides de emprego, levando em conta a proximidade eleitoral, mas em contrapartida não tem dinheiro para pagar os professores que estão ali na sala de aula, com as condições limitadas de mostrar um trabalho, não por incapacidade, pelo contrário, mas pelas condições que hoje a Secretaria de Educação da Prefeitura de Caruaru não consegue oferecer ao corpo docente da cidade. E eu sempre costumo dizer, caríssimos Dido, André, ouvintes da Rádio Cultura, que o mais importante da população, do cidadão, do eleitor é ter memória. E quem tem memória recorda muito bem que, segundo o portal da transparência da Prefeitura de Caruaru, o mesmo procurador que disse que a Prefeitura não tem condições de chegar no percentual o qual é lei federal, o mesmo procurador que reverbera a questão da reforma administrativa com mais de 130 novos cargos possíveis a nível local, é o mesmo procurador que utilizou do dinheiro público pago pelo contribuinte caruaruense para fazer uma pós-graduação no que diz respeito não só à questão aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, com o dinheiro dos cofres públicos municipal. A informação que não vem oriunda de mim, pelo contrário, oriunda do próprio portal da transparência da Prefeitura de Caruaru, que é caduco, que é capenga, que é limitado, mas que quando a gente fuça ele de modo inteligente e de modo sagaz, a gente consegue informações detalhadas. Claro que não foi agora, isso é um procedimento que ocorreu no ano passado e no ano retrasado, mas que é importante também a gente ter memória e a gente fazer jus a tudo aquilo que está acontecendo no que diz respeito à política local e aos desdobramentos do que isso pode acontecer. Uma hora a fatura chega, uma hora é necessário ser cobrado esse questionamento e você já observa aí uma movimentação direcionada no que diz respeito a um diálogo de alguns edis, de alguns vereadores da Casa José Carlos Florencio, junto ao Poder Executivo Estadual, fazendo esse contraponto em relação à questão local. Agora aguardar os próximos capítulos para, obviamente, a gente ter noção do que isso vai acontecer. Na esfera estadual, nós tivemos, André e Dido, uma evolução considerável em relação ao palanque do presidente Bolsonaro em Pernambuco, inclusive surpreendendo o meio político com o anúncio também da pré-candidatura a senador do ministro do Turismo e pernambucano, o Gilson Machado. A chapa está formada, só se espera agora o anúncio do vice ou da vice, coisa que, obviamente, o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, o Antes Ferreira, vai aguardar os desdobramentos dos outros palanques para, obviamente, tomar uma decisão mais concreta. Quando você olha no aspecto governista, ontem tivemos também um encontro do ex-presidente Lula com o governador Paulo Câmara e também com o pré-candidato do PSB, o deputado federal Danilo Cabral. É possível também que nessa conjuntura já se tenha pré-acertado também os ponteiros em relação ao nome ao Senado junto à Frente Popular. A gente acredita que o nome do deputado federal André de Paula ganha uma conotação importantíssima no contexto, por representar uma abertura maior no campo ideológico, no campo de pensamento, no campo de visibilidade
da própria chapa da Frente Popular entrar em setores que até então ficam engessados só em um campo ideológico. Nos outros pontos também, você observa de modo muito claro também uma performance surpreendente do prefeito de Petrolina, o pré-candidato ao governo do estado, Miguel Coelho, que vem com agenda intensa em relação à região agreste na próxima semana. Vai estar com o prefeito de São Caetano, o Josafá Almeida, que vem desempenhando também um excelente e importante trabalho aqui vizinho da gente, pertinho da gente, inclusive com um projeto muito arrojado, que é a criação do polo da moda infantil, dando um oxigênio e oferecendo um novo patamar econômico ao município de São Caetano, visando, obviamente, seu crescimento do PIB, seu crescimento em relação às questões formais de emprego. E também, na sexta-feira, em Garanhuns também, o pré-candidato Miguel Coelho, ele também participa de eventos de filiações com pré-candidatos, melhor dizendo, a deputado estadual e a deputado federal, e um polo muito importante da política de Pernambuco, que é o município de Garanhuns, governado hoje pelo PSB. E para finalizar o nosso comentário de hoje, no campo federal, ainda falando do PL, a informação e a novidade que nós temos hoje, André e Dido, é a desconfiança do Partido Liberal em relação à movimentação da Polícia Federal junto a alguns deputados do PL Brasil afora. De acordo com informações da própria Política Nacional, o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente, o manda-chuva, quem manda e desmanda no PL a nível nacional, já desconfia que as articulações em relação à Polícia Federal podem aí ter uma origem, ter um DNA do próprio gabinete da Presidência da República, tendo como principal interesse, como principal finalidade, a tomada do partido do Valdemar da Costa Neto para o grupo do atual presidente da República. Então, serão 2 semanas próximas, Dido, André e ouvinte da Rádio Cultura, altamente decisivas, levando em conta o troca-troca partidário, levando em conta as definições partidárias e, consequentemente, também as possíveis renúncias das prefeituras. De modo muito claro, o prefeito Miguel já confirmou para o dia 30 em Petrolina. De modo muito claro, o prefeito Anderson Ferreira já confirmou também para o final desse mês, início do próximo, a sua renúncia de Jaboatão dos Guararapes, e a relação de Caruaru ainda se pega na interrogação. Mas a gente tem que observar que, se não consegue dar conta do próprio quintal, da sua própria casa, consequentemente terá dificuldade de fazer uma política externa. Por hoje é isso. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 36. 1h36 em Caruaru. Nosso ouvinte já pode mandar sua pergunta, sua mensagem para a Rádio Cultura através de nosso canal no YouTube, nossa fanpage no Facebook e também nosso WhatsApp 981091130. Já tem mensagem no WhatsApp, aqui é a mensagem do Rodrigo Melo, do São Francisco. Boa tarde a todos. Rafi, nas redes sociais da direita Pernambuco, o nome de Anderson não foi bem aceito pelos bolsonaristas. Pois é, a colocação de Rodrigo, ela é muito segura, sabe, André? Porque você observa que tivemos aí uma pré-condição de pré-candidatura do Anderson Ferreira em relação a outdoors, em relação à publicidade e marketing nas redes sociais, e em nenhum momento foi direcionado o nome do presidente Jair Bolsonaro em relação a isso, tá? Esse é um ponto considerável. Outro ponto, e que eu volto àquela questão do meu primeiro comentário, André, é a questão da memória política. É necessário a gente fazer um resquício de tudo que aconteceu nos últimos pleitos. E pegou muito mal para o prefeito Anderson Ferreira o apoio à candidatura de Marília Reis à Prefeitura do Recife no pleito de 2020, o que queimou o contexto em relação à questão da direita em Pernambuco, a questão dos chamados bolsonaristas raízes no estado. Nós temos ali uma polarização óbvia, né, entre a candidatura do PSB e do PT, e o prefeito de Jaboatão abraçou com unhas, dentes, pernas e braços a candidatura da Marília Reis. Não deu certo. Então, criou um desgaste enorme em relação a isso. Então, você observa que o eleitor tem memória, o eleitor acompanha. E, somado a isso também, não vou dizer a vergonha, mas a omissão que o prefeito do PL teve em relação
a colar a imagem do presidente da República em relação à sua campanha de filiação partidária. Mas acontece o seguinte, agora não tem para onde correr, de André. Para antes permanecer com o comando do partido, né, conseguindo aí a sua pré-candidatura, ele tinha que alinhar a candidatura a nível federal. E isso foi comprovado ontem em Brasília. Rafi, e essa conjuntura, não é? Esse novo cenário que surgiu, logicamente deixa, não é, o nosso Gilson Machado, não é, aí já na condição de candidato a Senado. Eu lembro que uma vez, quando eles vieram inaugurar a Pracinha da Cultura, que é um equipamento de lazer localizado no bairro Maria Auxiliadora, divisa entre Maria Auxiliadora e Coabs 1 e 2, né, Boa Vista. Sim. 1 e 2, eu até perguntei na coletiva se o Gilson seria o candidato a governo se Bolsonaro convocasse. Ele disse, se o capitão convocar, eu tô para jogar. Então, assim, pelo que eu percebi, o Gilson, ele não ficou insatisfeito. Ele queria, assim, ele está disposto a ir para onde Bolsonaro indicar. Então, pelo que eu percebi, ele não ficou insatisfeito com o fato de não ser o candidato ao governo. Não é isso, Rafi? É por aí, Dido. O que é importante ressaltar é que nas entrelinhas, nos bastidores mesmo da política de Pernambuco e da política nacional, não era o desejo de Gilson Machado ser o senador da chapa de Anderson. Gilson veio trabalhando ultimamente, nas últimas semanas, para ser o candidato ao Senado da chapa de Miguel Coelho, prefeito de Petrolina. Só que a conta não ia fechar nunca, Dido, porque são palanques diferentes. O prefeito se encontra na condição de pré-candidato do União Brasil. Então, como é que ele ia explicar aos eleitores, a questão da direita, né, Gilson no caso, que o PL, que é o partido do presidente, estaria em um palanque e ele, consequentemente, em outro palanque? Só que, acima de qualquer coisa, aí a gente precisa fazer jus a isso, o ministro do Turismo foi aquele cara que acreditou realmente em Bolsonaro desde o primeiro momento. Quando todo mundo dizia que a candidatura de Bolsonaro à presidência era a candidatura que não ia para canto nenhum, ele realmente apostou. Então, a consequência disso, de André, foi uma confiança canina, né, que ele tem hoje do presidente da República. É tanto que, nesse anúncio de ontem, né, foi trabalhado desde antes de ontem, o prefeito Anderson Ferreira esteve lá no gabinete do ministro do Turismo, e arrematou antes de ontem esse contexto desse namoro político, levando em conta que o interesse principal de Gilson era a disputa junto com outro palanque, mas que no fechamento partidário a conta não ia dar certo nunca, o que obviamente finalizou nessa situação ontem da confirmação do PL. E aí, indo, digamos assim, entre aspas, para um sacrifício, mas justamente por ser bastante fiel a, como ele fala, ao capitão, não é, Rafi? Dido, eu não sei se a palavra correta seria sacrifício, porque a eleição é uma caixinha de surpresas. A gente não sabe até que ponto essa polarização a nível nacional ela vai ser reflexo na esfera local. Se você observar, o deputado federal Carlos Vera do PT, ele deu uma entrevista essa semana em um veículo de comunicação local, dizendo o seguinte, que a oposição não sabia quem era o mais bolsonarista. Eu particularmente acho um discurso muito limitado, sabe, Didi André? Muito sim. Frágil no que diz respeito à discussão de Pernambuco, do Agreste, da Zona da Mata, da região metropolitana. Mas o jogo vai ser esse. Agora, a gente sabe até que ponto essa densidade eleitoral do presidente da República vai ter reflexo ou não no eleitorado de Pernambuco. A gente sabe que aqui temos um eleitorado muito forte em relação à pré-candidatura de Lula, mas eleição é eleição e, obviamente, só ao decorrer do contexto que a gente vai ter um cenário mais claro em relação a tudo isso. Delon, a gente agradece sempre seus comentários, sua experiência política aqui no nosso programa Cultura Informa. Deseja a você ótimo final de semana e até a próxima participação. Eu que agradeço, André. Deixar um abraço especial a Dido, aos ouvintes da Rádio Cultura, ao nosso amigo Júnior Almeida. Sextou, bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Forte abraço, Rafi.